Uma das grandes verdades da vida é de não comemorar tragédias. Como seres humanos, nós preferimos celebrar momentos felizes, realização de sonhos, metas alcançadas e momentos de amor, carinho e fraternidade. Nós não temos disposição para celebrar a dor, as lágrimas e as perdas. Não existem festas de celebração dos prejuízos alcançados. Não comemoramos a vergonha, o vexame e o luto. Desde a queda do homem, a dor, o suor e a morte, sim, fazem parte da nossa realidade, mas imaginar uma celebração em homenagem a estas consequências seria considerado algo fundamentalmente doente. Se você já viveu o luto e a tragédia, você sabe muito bem que vencer a dor, ultrapassar as barreiras da derrota pessoal ou pública e, quem sabe, até mesmo o olhar no espelho e reconhecer que você não está no melhor momento, é de fato desafiador. Imagine por um segundo um grupo de pessoas celebrando a sua tragédia. Imagine por um momento um grupo de pessoas que se consideram cristãos homenageando o dia em que você perdeu tudo. Pare por alguns minutos e faça um esforço para imaginar várias pessoas comemorando suicídios, traumas mentais e desespero. Há 180 anos, um dos eventos mais traumáticos do universo religioso nos Estados Unidos aconteceu. Hoje, dia 22 de outubro de 2024, mais de 1 milhão de pessoas celebram os eventos que marcaram a história da América do Norte para sempre. Esse grupo de pessoas é conhecido oficialmente como os Adventistas do Sétimo Dia, organizados pela Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, com sede nos Estados Unidos, e também pela Divisão Sul-Americana dos Adventistas do Sétimo Dia, sediada em Brasília. Mais de 9.000 igrejas espalhadas pelo país comemoram hoje a morte, os traumas, as consequências mentais, físicas e tragédias familiares de quase 1 milhão de fiéis enganados por um movimento religioso falso, sem base bíblica e com ensinamentos que continuam colocando em risco a salvação de milhões de membros até hoje. E agora você vai finalmente conhecer a verdade sobre o dia 22 de outubro de 1844. Muitas pessoas acreditam que Guilherme Miller estava apresentando a grande mentira da volta de Jesus em 1843 e 1844 sem oposição da Igreja Cristã. Desde o início da apresentação da sua teoria completamente maluca do livro de Daniel e Apocalipse, ele recebeu duras críticas dos pastores, teólogos e da academia. Muitos adventistas até hoje continuam imaginando que Guilherme Miller era conhecido como uma autoridade teológica, quando na verdade ele não passava de um falso profeta, sendo exposto e refutado semanalmente nos púlpitos das igrejas que possuíam raízes fincadas na palavra de Deus. Ele primeiro enganou pessoas inocentes, dizendo que Jesus voltaria naquela geração. Depois apontou um período entre março de 1843 e 1844 e, como você já sabe, Jesus não apareceu nas nuvens. O que chama a atenção é que o mesmo espírito confrontador e reacionário dos adventistas de hoje, do século XXI, é exatamente o mesmo do século XIX. Além de não aceitar simples fatos óbvios e bíblicos, adventistas e milleritas compartilham um tipo de orgulho próprio, uma falsa apresentação de conhecimento supremo da Bíblia que, no final das contas, só leva à perdição. Adventistas do sétimo dia são enganados por pastores todos os sábados, com as tais doutrinas distintivas adventistas. Só que em 1843 e 1844, acredite, não era diferente. Guilherme Miller, num tipo de desabafo, publicou uma reclamação contra pastores e igrejas que estavam se dedicando a alertar os fiéis contra a maluquice do povo do advento. Veja o que ele escreveu. Tem sido geralmente o caso que assim que a doutrina da breve vinda do Senhor é apresentada em qualquer lugar,
pastores, no decorrer de 1 ou 2 semanas, começam com seus ataques no púlpito. O argumento que eles usam tem sido: daquele dia e hora ninguém sabe. O Senhor não pode vir antes do milênio. Os judeus devem ser restaurados à Palestina antes que esse dia chegue. É para vir como um ladrão, será uma surpresa. O mundo ainda está em sua infância, as artes e ciências estão apenas começando a amadurecer. O Senhor não pode vir agora e destruir toda essa evolução. Há tantas terras não cultivadas para serem ocupadas no oeste, terras que nunca foram ainda cultivadas. Não é nada razoável que o Senhor deva destruir tudo isso antes que seja melhorado. Mas o argumento, o que tem se mostrado mais eficaz, tem sido que essa visão de Daniel 8 nada tem a ver com a vinda de Cristo ou com o estabelecimento do reino eterno de Deus. Simplesmente se refere a Antíoco Epifânio e sua perseguição aos judeus e a profanação do templo cerca de 160 anos antes de Cristo. Como você pôde ver, Guilherme Miller recebeu muita pressão da igreja cristã de todos os lados e com argumentos com base bíblica e outros que não passavam de crendices ou esperanças materialistas de uma era em que as pessoas começavam a ver a tecnologia, a ciência e o mundo evoluir para um momento melhor. Porém, entre todos estes e muitos outros, destaca-se a obviedade de Mateus 24:36, da correta interpretação de Antíoco Epifânio, considerado pelo próprio Miller uma refutação eficaz, ambas quais ele deveria ter aprendido desde o começo. Mas sua reclamação continua. Veja o que Guilherme Miller disse. Mas os mais maravilhosos e esmagadores de todos os argumentos que já foram apresentados contra a nossa doutrina são: o Sr. Miller construiu uma parede de pedra em sua fazenda. Sr. Miller se recusa a vender sua fazenda. Como pode Cristo vir se o Sr. Miller não quer vender sua fazenda? Mas isso não é tudo, pois a verdade é: Sr. Himes publicou e espalhou, grande parte deles gratuitamente, mais de 5 milhões de livros e papéis. Ele deve estar envolvido em uma especulação. E como pode o Senhor vir? Como ele pode vir? Guilherme Miller recebeu duras críticas teológicas e principalmente de ordem moral, que revelavam de forma clara que até mesmo ele não estava tão certo assim que Jesus voltaria, pois realizou reformas em sua fazenda, não vendeu seus bens e propriedades e possuía sobre ele a sombra de que a sua vida financeira estava envolvida no investimento em ações e negócios de alto risco, o que para a época era algo que a igreja não apoiava e não via com bons olhos, tanto quanto as apostas e jogos de azar. Os mais pobres e carentes que acreditaram em Guilherme Miller não viam nele mesmo atos que se alinhavam com a atitude da maioria dos fiéis que se preparavam para supostamente ver Jesus voltar. Portanto, Guilherme Miller era um pregador do fim do mundo, mas ele claramente estava garantindo seus recursos e bens caso sua profecia falhasse. Após diversas palestras e viajando pelo país desde o começo dos anos 1830, Guilherme Miller apresentou o período da volta de Jesus como sendo entre março de 1843 e março de 1844. Ele conseguiu convencer centenas de milhares de pessoas de que de fato o mundo iria acabar. A guerra teológica contra o movimento do povo do Advento estava a todo vapor, com pressão direta das igrejas que apontavam claramente dois problemas evidentes entre os milleritas: falta de conhecimento teológico básico e o espírito fanático. Ao longo de 1843, o movimento cresceu com grande entusiasmo e milhares de pessoas se reuniram em encontros campais e reuniões, aguardando ansiosamente o retorno iminente de Jesus. No entanto, quando a data de 21 de março de 1844 passou sem incidentes, os milleritas enfrentaram a decepção.
pois a profecia não se cumpriu. Esse momento ficou conhecido como a Decepção de 1843. Quando pessoas sinceras, mas completamente iludidas teologicamente, se envolvem com movimentos como o Adventismo, as chances de racionalização são mínimas. Após a primeira decepção de 1843, todos esperavam que Miller assumiria o erro e abriria a mão dessa loucura. Mas nem ele e muito menos os seus seguidores negaram reavaliar a sua própria fé. Eles estavam completamente drogados por uma teologia de demônios e, infelizmente, o final dessa história seria muito triste. Como uma cereja no bolo da decepção, o fanatismo começou a criar asas no movimento millerita do povo do Advento, e o melhor lugar para que essa expressão do mal tomasse conta das pessoas eram as campais. Campais eram os eventos em regiões urbanas ou, na maioria das vezes, isoladas na região de New England, onde haviam tendas, palanques e exposições teológicas. No jornal The Farmer's Cabinet, 10 de outubro de 1844, um pouco antes do grande desapontamento, foi dada a seguinte notícia: Millerismo novamente. O Philadelphia Times afirma que o millerismo está mais uma vez em alta na cidade e centenas de pessoas iludidas estão abandonando seus negócios e se dedicando às orações, acreditando que o mundo realmente será destruído no dia 23 desse mês. Agricultores estão indo ao mercado e vendendo todo o seu estoque. Trabalhadoras estão deixando o trabalho inacabado e voltando para casa. Lojas estão fechando e residências estão sendo trancadas. Em algumas partes de Kensington e Northern Liberties, multidões abandonaram até mesmo o menor esforço para prover alimento para si e suas famílias, preparando-se para o grande dia. Entre as mulheres, a mania é singularmente universal. O impacto econômico foi severo. Muitos milleritas venderam suas propriedades e abandonaram suas atividades diárias. Como resultado, comunidades, especialmente em New England, enfrentaram escassez de mão de obra e instabilidade econômica, conforme documentado em jornais como o Lynn Record. Para controlar a agitação crescente, autoridades locais implementaram leis regulando as reuniões campais e evitando distúrbios, conforme relatado em periódicos como o The Midnight Cry ou o Clamor da Meia-Noite. Em alguns casos, a polícia dispersou encontros para evitar conflitos entre milleritas e opositores, refletindo a preocupação das autoridades com a ordem pública e a segurança das comunidades. Milhares de pessoas se reuniam nessas campais e cultos no tabernáculo millerita, e era ali mesmo, que todo tipo de manifestação ocorria. A partir de 1843, a situação começou a piorar. Março de 1843, o período da expectativa de Cristo começa com encontros campais frequentes e o início das atividades no tabernáculo millerita em Boston. Muitos seguidores vendem propriedades e queimam objetos em atos de purificação. Maio de 1843, o tabernáculo é oficialmente dedicado em 6 de maio. Durante a cerimônia, milhares de milleritas se reúnem, alguns vestindo túnicas brancas em preparação para o retorno de Cristo. O fervor aumenta com pregações que reafirmam a proximidade do fim. Verão de 1843. Durante o verão, o tabernáculo se torna o epicentro das vigílias intensas e pregações diárias. Relatos de estados de transe e visões de luzes celestiais são comuns, com muitos clamando que viram sinais divinos. Pessoas vendem bens e doam tudo ao movimento. Outubro de 1843. Com a aproximação do prazo final, milleritas intensificam atividades no tabernáculo, vestindo-se de branco e alegando visões de anjos. Alguns seguidores quebram móveis e doam tudo, enquanto críticos afirmam que os milleritas são fanáticos e sem base teológica. Março de 1844. A primeira decepção. Em 21 de março, o prazo passa sem o retorno de Cristo,
No tabernáculo, líderes como Joshua Himes insistem que foi um teste de fé e alguns seguidores entram em desespero, enquanto outros redobram sua devoção, realizando vigílias prolongadas e clamando por sinais. Julho de 1844, nova data e reacendimento do fervor. A mensagem do 7º mês de Samuel Snow ajusta a data para 22 de outubro. No tabernáculo, as pregações se intensificam, com mileritas adotando vestes da ascensão e organizando vigílias noturnas para esperar a ascensão direta ao céu. Setembro de 1844, abandono de bens e vigílias no tabernáculo. Com a nova data se aproximando, muitos seguidores abandonam suas casas e o tabernáculo se torna palco de vigílias contínuas. Relatos de visões e possessões se multiplicam, com pregações que incentivam a venda total de propriedades. 21 a 22 de outubro de 1844, a grande decepção. Na véspera da data final, milhares se reúnem no tabernáculo, cantando e orando em vigílias noturnas. Quando nada acontece, há prantos e desespero. Muitos desmaiam ou choram em silêncio, enquanto a multidão se dispersa, marcando então a grande decepção. Jesus não voltou pela segunda vez. A decepção agora era dobrada. Como resultado dessa doutrina de demônios e da pior interpretação de Daniel 8 jamais registrada na história da teologia, o povo milerita do Advento, já conhecidos como adventistas, achavam que estavam no fundo do poço. O problema é que o poço adventista não tem fundo. A celebração de uma decepção em si mesma já é ridícula, desrespeitosa e, no mínimo, diabólica. Se você receber alguma imagem de celebração dos 180 anos do grande desapontamento, saiba que essa pessoa que postou nas redes sociais, YouTube, websites ou quem sabe tenha te enviado no WhatsApp faz parte do mesmo movimento milerita, pois adventistas do sétimo dia até hoje acreditam que os cálculos de Miller estavam certos e que o evento, no caso a volta de Jesus, estava errada, mas a data estava certa. A data estava certa, a profecia havia se cumprido, o tempo profético terminou nesse dia 22 de outubro, mas a purificação do santuário não era a volta de Jesus. Então ele entendeu de que eles estavam corretos com relação à data, mas errados com relação ao evento. Graças a essa contínua manutenção do erro de Guilherme Miller, Satanás utilizou no passado e no presente nécios que desenvolveram o juízo investigativo, que é nada mais, nada menos do que o fruto desse desapontamento. É a teologia filha de Guilherme Miller um verdadeiro absurdo. Maior ainda, pessoas sofreram em 22 de outubro de 1844, pessoas morreram nos dias, meses e anos seguintes, e o vexame que Satanás impõe sobre aqueles que creem em suas mentiras distintivas foi nítido, notório e visível. Acompanhe agora fatos verídicos e o efeito na vida daqueles que acreditaram na teologia dos adventistas mileritas. Lembre-se, estes são apenas alguns exemplos. Perceba como iremos mostrar agora para você matéria dos jornais daquela época. Milerismo, ilusão miserável, grande maldade. Entendemos que os discípulos do segundo advento recentemente realizaram uma reunião em Gill, Massachusetts, onde ocorreram cenas vergonhosas de fanatismo e maldade. O encontro foi na casa do Sr. Severance e 2 líderes presentes foram Hathaway, de Dover, e Kendall, de Dummerston. Durante o tumulto, decidiram que um membro deveria ser o bode expiatório para os pecados de todos. David Miller foi o escolhido e sofreu um ataque brutal. O evento culminou em violência e foi descrito como vergonhoso. Jornal Bear Patriot, 7 de novembro de 1845, em Vermont, Phoenix. Mulheres internadas em hospício.
21 mulheres foram internadas no asilo para lunáticos de Nova York no ano passado, 1846, após serem levadas à loucura pelo abuso de seus maridos. 16 homens e 11 mulheres foram internados por decepções amorosas e 18 mulheres e 12 homens devido ao milherismo. Fonte: Berkshire County Whig, 3 de março de 1847. Pregador milerita assassina a própria esposa. Agora, os fatos são que Dudley tem sido, por anos, uma praga para todas as comunidades religiosas ao seu redor. Ele era um dissidente ou milerita, mas algum tempo depois do assassinato, mudou-se para uma cidade obscura e se estabeleceu como pregador. Ele conseguiu por fim enganar 2 ministros da denominação cristã para que realizassem uma espécie de serviço de ordenação, um ato pelo qual, me disseram, eles logo expressaram seu arrependimento. Na mesma matéria, outro assassinato foi mencionado ligado aos avivamentos 6 anos antes. Boston Daily Mail, 15 de fevereiro de 1849. Notícias do Daily Argus, 24 de outubro de 1844, página 2, apenas 2 dias após o grande desapontamento. Em Boston, nesta segunda-feira, um mandado foi concedido pelo Tribunal Municipal a pedido para levar a senhora Abigail Shepard, uma jovem mulher casada, ao Hospital Psiquiátrico de Worcester. Constatou-se que ela havia escutado as doutrinas de Miller e ficado completamente demente. 25 de outubro de 1844, página 3. Na última terça-feira, um cidadão respeitado de Pleasant Street, em Boston, cortou a própria garganta, mas sem perigo mortal. Ele havia enlouquecido devido à ilusão millerita. Ele foi levado ao Hospital Psiquiátrico de Worcester, junto com a senhora Shepard mencionada anteriormente. 25 de outubro de 1844, um jovem chamado Kelp, com cerca de 18 a 19 anos, cometeu suicídio na sexta-feira jogando-se no rio Niágara, em Black Rock. Ele estava fascinado pela ilusão millerita e nos últimos dias ficou tão completamente insano que foi necessário confiná-lo em casa. 25 de outubro de 1844, página 3. Moses Clark de Llandaff, segundo o New Hampshire Patriot, cometeu suicídio por afogamento há cerca de uma semana. Um homem de bom senso e bem informado, ele ainda caiu na ilusão miserável do millerismo e a razão foi retirada de seu trono. Ele era altamente respeitado em sua cidade e tão bem estimado no condado de Grafton, que foi eleito presidente do Conselho de Comissionários. Foi representante de Llandaff na legislatura pelos 2 anos anteriores ao atual e era um membro muito útil, cuidadoso e bem informado. 5 de novembro de 1844, página 5. Pelo que segue no New York Commercial de sexta-feira, parece que os irmãos Himes e Storrs finalmente abandonaram o millerismo como uma ilusão. Na terça-feira à noite, na igreja millerita, na esquina das ruas Christie e Delaney, o Sr. Storrs publicamente retratou sua loucura e insensatez em relação ao segundo advento. Ele disse que, assim como outros, além de sua congregação, já haviam descoberto, ele foi enganado quanto ao dia do segundo advento. Afirmou ter sido levado pelo entusiasmo e enganado pelo mesmerismo, e agora reconhece penitentemente seus múltiplos pecados e maldades. Ele agora exorta todos a voltarem ao trabalho. Daily Eastern Argus, 26 de fevereiro de 1845. A loucura do millerismo. Esta terrível crença, que tem causado tanta miséria e morte, ainda tem força em algumas partes deste estado, de uma forma ainda mais revoltante. Recentemente, publicamos um breve relato do seu efeito em Orrington, e agora sabemos de outra parte do estado que, num novo formato, cresce em influência. Na cidade de Atkinson, condado de Piscataquis,
Os receptores, como eles se autodenominam, aqueles que pertenciam às falácias milleritas, descobriram uma nova teoria, que o dia da graça já passou e que agora estamos todos na eternidade, e que os horrores terríveis de um juízo geral logo serão manifestados a todos os olhos. Alguns deles fazem questão de se humilhar, lavando e beijando os pés uns dos outros, rastejando pelo chão e etc. Em alguns casos, seu comportamento tem sido extremamente exagerado. Tome este caso que recentemente ocorreu. Uma mulher piedosa e virtuosa achou seu dever. Ao iniciar sua pregação, ela apareceu diante da assembleia completamente nua. Atkinson foi a cidade onde Ellen White e Tiago White faziam os seus cultos fanáticos. Você se lembra? Nesses cultos havia orgia sexual, humilhação, batismos múltiplos, lava-pés e beijos santos entre os seguidores, incluindo Ellen White e Tiago White. Mulheres eram conduzidas em transe para quartos escuros e pessoas nuas pregavam para os fiéis que estavam em busca de uma palavra de mulheres que tinham visões, entre elas Ellen White. A notícia publicada no Daily Eastern Argus confirma mais uma vez o fanatismo adventista que pastores adventistas hoje insistem em negar. Até o momento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia continua com a prática do lava-pés, continua também com outras práticas de crença em visões de Ellen White e profecias falhas de Ellen White. No entanto, no Adventismo do Sétimo Dia, o beijo santo deixou de ser praticado a partir da década de 1960. Philadelphia Inquirer, 31 de outubro de 1844. Os milleritas. Ficamos sabendo que um grupo de milleritas acampou na segunda-feira na proximidade de Phoenixville e permaneceu ali durante as noites de segunda e terça-feira, num clima extremo. A cena, em alguns momentos, era terrível. Os gritos das mulheres e crianças, junto com os lamentos e gritos dos homens, eram capazes de evocar compaixão profunda pelos infelizes enganados dessa ilusão. Na manhã de terça-feira, 2 crianças foram encontradas mortas, congeladas no acampamento. Muitas pessoas estavam sofrendo e vizinhos ofereceram abrigo a algumas mulheres para salvar as suas vidas. Grande miséria e pobreza certamente serão o resultado dessa ilusão. Philadelphia Ledger, 31 de outubro de 1844. As palestras parecem incentivar as pessoas a abrir mão das coisas deste mundo. Os ricos são incentivados a colocar seus excedentes em um fundo comum para beneficiar os pobres. Durante a semana, um homem doou $35, o equivalente a $1.469 nos dias de hoje. Outro, após a palestra, afirmou que ao ajustar suas contas até o final do dia, tinha um excedente de $160, o que seria o equivalente a mais de $6.000 nos dias de hoje, que foi colocado à disposição da sociedade millerita. Um irmão pobre imediatamente afirmou que precisava de $60 para acertar suas contas, e essa quantia foi dada a ele, e o restante colocado no tesouro comum. Uma mulher que possuía 2 casas em Northern Liberties as vendeu por $300 e estava extremamente inquieta até que os papéis foram devidamente preparados pelo advogado. Um fabricante de tijolos, em parceria com seu pai, desistiu do negócio e um cocheiro mestre não apareceu ao seu trabalho por 2 ou 3 semanas. Na manhã de ontem, dia 22, uma segunda tenda foi erguida e o número de participantes aumentou significativamente. A condição dessas pessoas é qualquer coisa menos confortável e deve piorar devido à falta de comida adequada e outros itens essenciais à vida, além de dormirem ao ar livre neste clima terrível da estação, com roupas insuficientes para se protegerem. Há temores de que muitos não irão sobreviver à prova e aqueles que o fizerem dificilmente se recuperarão. Partes do movimento também chegaram a New Jersey
e há relatos de acampamentos em diferentes pontos a cerca de 16 quilômetros da Filadélfia. O relatório foi confirmado ontem, indicando que um dos pregadores fugiu para o leste com os fundos coletados, totalizando mais de $1.900, o que seria equivalente aos dias de hoje ao valor de $79.880 roubados dos fiéis milleritas. Boston Transcript, 31 de outubro de 1844. Millerita enlouquece e outros deixam as plantações apodrecendo. Aprendemos pelo jornal Post que a excitação millerita está atingindo seu pior ponto entre as pessoas da parte inferior de New Hampshire. Em Kingston, o Sr. A. N. Brown, editor e responsável gráfico, ficou completamente insano. Seu irmão, levado pela ilusão, abandonou todo tipo de trabalho, acreditando que era apegar-se às coisas mundanas. Alguns dias atrás, quando estava levando uma carga de milho de seus campos, foi subitamente tomado pela ideia acima, caiu de joelhos e orou a Deus para guiá-lo sobre o que fazer. Se deveria levar o milho ao celeiro ou deixá-lo no campo. A decisão foi a favor da última opção, e assim o milho foi deixado para benefício do gado. Os crentes dessa doutrina perniciosa naquele bairro, em geral, negligenciaram quase completamente o fornecimento de bens de necessidades básicas. Maçãs estão apodrecendo nas árvores e as colheitas nos campos permanecem não colhidas. Em Newton, igualmente, o fanatismo progrediu de forma alarmante. Ainda temos que investigar até que ponto o fim dessa cronologia de Miller irá restaurar essas pessoas iludidas à razão. De vários outros lugares, temos relatos semelhantes da ilusão extravagante e da insensatez desses entusiastas. New Saturday Cabinet, citado pelo New Hampshire Patriot, 7 de novembro de 1844. Millerismo em seu clímax. O dia 22 de outubro foi geralmente recebido pelos seguidores do pregador Miller e do irmão Himes como aquele em que o mundo seria destruído. A excitação, portanto, atingiu seu clímax na data designada. Por vários dias antes, a intensidade vinha aumentando. Pais abandonaram suas famílias, pessoas fecharam suas lojas, jogaram seus bens nas ruas e cometeram todo tipo de loucura e insensatez que se possa imaginar. Tanto que, em alguns casos, foi necessário chamar a polícia para manter a ordem. Na segunda-feira, um grande grupo dessas pessoas iludidas saiu para o campo, preparando-se para a mudança que viria. As colinas no lado oeste de Schuylkill estavam repletas de pessoas e diversos acampamentos podiam ser vistos no raio de alguns quilômetros, onde a excitação era máxima. A noite, no entanto, foi fria e úmida. Os participantes, em geral, estavam sem alimento ou abrigo e, como consequência natural dessa exposição, no dia seguinte, muitos foram encontrados doentes e fracos. Os idosos e as crianças pequenas particularmente sofreram de forma severa, e é mais que provável que o resultado dessa insanidade prossiga com a morte de muitos. Com a falha da previsão, mais uma vez, os milleritas estão lentamente retornando às suas ocupações anteriores. Alguns deles, pelo menos aqueles que não enlouqueceram de vez. Deve-se presumir, como de costume, que um anúncio será feito logo, afirmando que um erro foi cometido quanto à data e que tudo será repetido. Enquanto tanta ignorância crédula for exibida, não faltará astúcia para tirar proveito dela, pois não pode haver dúvidas de que isso já foi transformado em lucro. A oferta, nesse caso, assim como em outros, é proporcional à demanda. E se as pessoas estão ansiosas para serem enganadas, o impostor não faltará. Horrível assassinato em Westfield. Houve grande comoção em Westfield na manhã de quarta-feira da semana passada, causada pela descoberta do assassinato da esposa de Albert Stubbs, um nativo da Suíça, e de duas crianças, um menino de 5 anos de idade e uma menina de 2 anos, todos com a garganta cortada.
supõe-se que foram assassinados por Stubbs, o marido e pai, na manhã de terça-feira, 15 de dezembro, desde quando ele não foi visto na vila nem ouvido desde então. Essa família, aparentemente feliz, unida e próspera, ocupava metade de uma casa germinada a 6 varas da praça da vila. Na manhã de terça-feira, 15 de dezembro, Stubbs foi visto saindo de casa e desde então não foi mais ouvido. Nem sua esposa nem seus filhos foram vistos por nenhum dos vizinhos desde antes. Stubbs expressou o desejo de ir para Nova York, impedido apenas por não saber o que fazer com sua família. E esta é a única sugestão de uma motivação para o crime. Ele é um homem baixo, de constituição robusta, de boas maneiras e com mais inteligência que o comum para o estrangeiro. Stubbs foi atacado pelas infecções do millerismo em 1853 ou 54 e por muito tempo cedeu ao seu domínio. Dizem que ele pregou em 2 ou 3 ocasiões e vendeu um gráfico millerita pelo país, provavelmente um que ele obteve nesta cidade, que tentava provar por meio de figuras ou citações das escrituras a veracidade das doutrinas dos adventistas do segundo advento. Em todos os outros aspectos, além de seu fanatismo nesse ponto, ele geralmente era considerado são. Nesse aspecto, ele se assemelha de certa forma ao assassino Jones, mas em todos os outros aspectos ele era um homem mais respeitável e geralmente era bem visto por seus conhecidos. Ele desembarcou em Nova Orleans quando chegou ao país e há uma expectativa de que ele possa ser encontrado lá. A vila de Westfield naturalmente foi tomada por uma grande excitação com a descoberta desses fatos extraordinários. O Dr. James Holland, legista, imediatamente tomou posse dos corpos e conduziu uma investigação com um júri para a investigação legal do caso. Em 10 minutos após a descoberta do crime, pelo menos 100 pessoas se reuniram ao redor da casa e a excitação se espalhou por toda a parte. O movimento millerita, que previu o fim do mundo em 1844, causou uma onda de histeria e sofrimento nos Estados Unidos. A tragédia do millerismo não causou a perda da fé de muitos apenas, mas a destruição da mente e da esperança de tantas pessoas. Internações por insanidade relacionadas ao millerismo. Em 1843, aproximadamente 7% das admissões no Worcester State Lunatic Hospital foram atribuídas ao movimento millerita. Esse número representa mais da metade dos casos relacionados a causas religiosas naquele ano. Falta de sono e colapso mental. A Mariah Brihan, de Utica State Lunatic Asylum, explicou que a falta de sono durante as longas reuniões milleritas foi um fator significativo para o colapso mental dos participantes. Distribuição geográfica dos casos. Cerca de 70% dos casos de insanidade millerita ocorreram na Nova Inglaterra, enquanto 20% foram registrados em Nova York, especialmente no Hospital Estadual de Utica, que teve o maior número de casos do país. Persistência. Entre 1843 e 1862, muitos asilos continuaram a registrar pacientes cujos problemas mentais estavam diretamente ligados ao millerismo, mostrando o impacto contínuo e prolongado desse movimento religioso. Impacto desproporcional. O fanatismo religioso afetou gravemente a saúde mental das mulheres, predispondo muitas delas a doenças nervosas e formas severas de completa insanidade. Efeitos econômicos e sociais. Especialistas da época alertaram para os custos econômicos e sociais de tratar os discípulos enlouquecidos de Miller, destacando o fardo público que essas internações representavam. Ellen White se tornou a suposta profetisa adventista em dezembro de 1844. Em meio ao completo tumulto recente gerado pelos adventistas milleritas, ela tinha apenas 17 anos de idade e um passado tumultuado dentro de uma facção metodista que acreditava que os gritos traziam o Espírito Santo sobre você. Após o grande desapontamento, Ellen White se uniu a outros homens, pastores e pregadores milleritas que iniciaram um movimento paralelo diretamente rejeitado até pelo próprio Guilherme Miller. Numa carta aberta em Albany, Nova York,
Guilherme Miller destacou que esses grupos que estavam em plena atividade fanática e com crenças e práticas estranhas não deveriam ser seguidos e alertou contra aqueles que pregavam que não havia mais salvação para todos os que abandonaram a fé na mensagem do 7º mês, exatamente como Ellen White disse. Essa era exatamente a mensagem pregada por Ellen White, como comprovado nesse mesmo canal através do documentário O Começo da Igreja Adventista e o Fim, de William Miller. Veja a declaração final e oficial de William Miller. No documento final da Conferência de Albany, em Nova York, houveram 3 votos e comentários específicos sobre esses problemas que acabamos de citar. O primeiro voto foi uma resolução, e essa resolução dizia o seguinte: não temos confiança ou acreditaremos em quaisquer novas mensagens, visões, sonhos, dons de línguas, milagres, dons extraordinários, revelações, impressões, revelações de espíritos ou ensinamentos, etc, etc, que não estejam de acordo com a palavra não adulterada de Deus. Um segundo voto pertinente a esses temas também foi realizado: que não tenhamos comunhão ou aceitemos as fábulas judaicas e os mandamentos dos homens, e que o ato de lavar os pés promiscuamente e o beijo santo, como praticado por alguns que se dizem adventistas, tanto como cerimônias religiosas no chão, como um ato de humildade voluntária, raspar a cabeça para se humilhar ou agir como criança sem entendimento, não é apenas antibíblico, mas subversivo, sem pureza ou moralidade. E considerando também que nossas congregações já sofreram muito com pessoas que se inseriram no ministério e ensinaram erros, usando palavras suaves e discursos aparentemente justos, enganaram os corações simples e os desencaminharam. No final, uma afirmação oficial de William Miller sobre o fechamento da Porta da Graça, dizendo: eu não tenho confiança em nenhuma das novas teorias que surgiram do movimento, a saber que Cristo veio como noivo, ou que a Porta da Misericórdia foi fechada, ou que foi o cumprimento de uma profecia em qualquer sentido. William Miller, 1845. Portanto, Guilherme Miller foi muito claro que o grupo dissidente de Ellen White não representava o millerismo e suas crenças eram perigosas. Se houve algum ponto onde Guilherme Miller acertou, foi no entendimento que o grupo que Ellen White pertencia se tornaria um risco muito maior do que o próprio fracasso adventista millerita. E a comprovação está clara no rastro de heresias e profecias falsas que marcam até hoje o nome de Ellen White. Guilherme Miller sabia que todos os erros cometidos pelo millerismo eram nada mais, nada menos que um erro completo de interpretação escatológica, exagerada e fanática. E Ellen White e o Adventismo do Sétimo Dia, até os dias de hoje, elevam Guilherme Miller como um profeta, que seu pó e os restos mortais estão sendo guardados por anjos e que a doutrina, filha do grande desapontamento, é, na verdade, a grande explicação para o fato de Jesus não ter voltado em 1844. Lembre-se sempre desse verso de Apocalipse 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas.